Gancho. Você sabia que, no meio do caos, soldados russos foram vistos arrancando as metralhadoras de seus próprios blindados? O som metálico do aço se quebrando ecoa pelos campos devastados, trazendo um cheiro acre de óleo queimado e medo. Essa cena parece saída de um filme de terror, mas é a realidade de uma guerra que se afunda em desespero. Como uma nação que já produziu milhares de tanques pode chegar a esse ponto? Resumo: a guerra se intensifica, e as forças russas, apavoradas, adotam medidas cada vez mais desesperadas. Cliffhanger: o que acontecerá quando a própria munição desaparecer das armas de um exército? Gancho: imagine abrir um velho depósito soviético e encontrar tanques que datam da década de 1950, cobertos de ferrugem, mas ainda capazes de se mover. O rangido das correntes ressoa como um lamento, o ar está carregado de poeira e de um perfume de metal oxidado. Milhares de veículos de última geração, como o T-90M, foram substituídos por esses relicários da Guerra Fria. Quantos desses monstros de ferro ainda conseguem avançar antes de serem derrubados por um drone que zune no céu? Resumo: o exaurimento de blindados modernos força a Rússia a reativar tanques antigos, mas mesmo assim as perdas continuam crescendo. Cliffhanger: será que a tecnologia dos drones vai tornar esses veteranos ainda mais vulneráveis? Gancho: agora, veja-os, tanques grotescamente transformados, sem torres, convertidos em verdadeiros transportes de soldados. Cada unidade está coberta por arame farpado que chia ao vento, enquanto dispositivos de bloqueio de sinais pulsam, emitindo um zumbido quase inaudível. Esses carrascos blindados carregam até 150 mil soldados na região de Donetsk, enquanto a estatística revela que mais de 22 mil veículos blindados já foram perdidos, e cerca de 65% dessas perdas foram causadas por drones. O que está em jogo quando a própria máquina de guerra é reinventada para sobreviver? Resumo: a Rússia, pressionada por perdas massivas, reconstrói seus tanques em veículos quase irreconhecíveis, focando na sobrevivência ao invés do ataque. Cliffhanger: no próximo confronto por Pokrovsk, será que essa estratégia improvisada será suficiente para mudar o rumo da frente? Como um exército que fabrica milhares de blindados pode chegar ao ponto de arrancar as armas de seus próprios tanques? O barulho metálico ecoa nos depósitos, o cheiro de óleo queimado se mistura ao vapor da madrugada. Enquanto a guerra se aprofunda, a Rússia, temendo perdas ainda maiores, recorre a medidas desesperadas que revelam a gravidade da situação. Nos corredores gelados dos antigos arsenais soviéticos, soldados vasculham veículos dos anos 50. Tanques enferrujados são arrancados das sombras, ainda rudes, mas incapazes de deter os drones ucranianos que sobrevoam como abelhas assassinas. Cada explosão traz fagulhas que iluminam o céu noturno, enquanto o custo de um drones, poucos milhares de dólares, destrói hardware avaliado em milhões. A pressão força o Kremlin a abandonar, temporariamente, os blindados nas linhas de frente de Pokrovsk. Quem ousaria imaginar que a supremacia mecânica fosse trocada por pequenos esquadrões em carros civis, ou até mesmo por soldados a pé, arrastando suas botas pelos campos lamacentos? Entretanto, a estratégia de abandoná-los não durou. O exército russo, encurralado por uma economia desfalecida e por um exército ucraniano reforçado por aliados da Europa e da OTAN, decide mudar novamente. Em vez de soldados vulneráveis, concentra uma massa colossal de 150 mil combatentes no Donetsk, ao redor de Pokrovsk, cercada por fileiras de tanques T-90M, T-72 e T-80, além de veículos de infantaria BMP e BTR. Pela primeira vez em meses, uma força blindada de tal magnitude reaparece, prometendo uma batalha sangrenta que pode redefinir o fronte oriental. Mas que preço isso ainda vai custar? A inovação surge nos próprios canhões, tanques T-72 transformados em verdadeiros transportes blindados, com torres arrancadas e corpos cobertos por arame farpado, espinhos de metal e dispositivos de bloqueio de frequência. O som de soldas queimando ao ser aplicado, o cheiro acre da pólvora, tudo indica que estas máquinas foram remodeladas para suportar ataques de drones. Já se estima que a Rússia perdeu mais de 22 mil veículos blindados, sendo cerca de 65% destruídos por drones. Como adaptar tão rapidamente uma frota tão antiga e ainda mantê-la funcional? Agora, à medida que o rugido dos motores se aproxima da fronteira de Pokrovsk, surge a pergunta que paira no ar como fumaça de explosão: este reencontro de titãs será o último ato de uma guerra que já consome tudo ao seu redor, ou apenas o prelúdio de um novo ciclo de destruição?
O silêncio antes do choque final deixa a tensão no fio da navalha. A situação no conflito se intensifica à medida que as forças russas, desesperadas e em pânico, precisam recorrer a táticas cada vez mais estranhas e arriscadas. Recentemente, imagens chocantes mostram soldados russos removendo armas de seus próprios tanques. Isso parece um ato de desespero, mas na verdade revela a evolução da guerra e a necessidade urgente de a Rússia se adaptar. Historicamente, a Rússia foi uma potência em produção de tanques, desde os tempos da União Soviética. Com milhares de veículos blindados disponíveis no início da guerra com a Ucrânia, incluindo os sofisticados modelos T-90M, os comandantes russos acreditavam que poderiam superar a resistência ucraniana com força bruta. Entretanto, os planos não se concretizaram. A defesa ucraniana foi notável, soldados e civis inventaram maneiras criativas de neutralizar os tanques inimigos, expostos e vulneráveis devido ao uso ineficiente das tropas russas. À medida que o conflito se arrastava, a quantidade de tanques russos danificados e destruídos aumentava sem parar. Com o tempo, as forças russas foram forçadas a buscar antigas unidades soviéticas, algumas datando da década de 1950, para serem utilizadas no campo de batalha. Mas essa estratégia também falhou. Os drones, cada vez mais dominantes, ajudaram as forças ucranianas a identificar os pontos fracos da armadura russa, resultando em grandes perdas. A Rússia, então, tomou uma decisão extrema, retirou os tanques de áreas críticas para evitar mais perdas e começou a enviar tropas em pequenos grupos, muitas vezes utilizando veículos civis ou marchando a pé. Nesse cenário vital, uma nova estratégia estava sendo desenvolvida. Rússia começou a acumular forças massivas na região de Donetsk, perto da cidade de Pokrovsk, reunindo até 150 mil soldados e um grande número de tanques e veículos blindados. Analistas começaram a observar que o Kremlin estava escondendo seus tanques, preparando um grande ataque que poderia definir o futuro de Pokrovsk, possivelmente, mudar o equilíbrio da guerra. Relatórios recentes revelaram algo surpreendente nos convoios russos, tanques que tiveram suas armas e torres removidas, assemelhando-se mais a transportadores de pessoal do que a verdadeiros veículos de combate. Uma postagem de reconhecimento revelou um T-72 modificado, que parece não ter um canhão, equipado com dispositivos que poderiam interferir em drones inimigos. Essa adaptação é uma tentativa da Rússia de proteger suas tropas em um ambiente de batalha onde os drones têm papel decisivo. Mas uma pergunta intrigante permanece. Por que a Rússia estaria transformando um tanque, tradicionalmente uma máquina de guerra, em um simples veículo de transporte? A resposta tem a ver com a superioridade dos drones no campo de batalha. O que isso significa para o futuro das táticas militares? Como os drones poderão alterar para sempre a natureza dos conflitos armados? A batalha por Pokrovsk se aproxima, e o que está reservado para os soldados de ambos os lados? À medida que a guerra se intensifica, as forças russas, mergulhadas em pânico e medo, estão adotando medidas cada vez mais desesperadas. Recentemente, foram vistas retirando armas de seus próprios tanques. Isso pode parecer uma das decisões mais absurdas que uma força militar poderia tomar, mas revela a evolução dramática do conflito e as mudanças obrigatórias que a Rússia está enfrentando para continuar a luta. Historicamente, a Rússia sempre foi uma das potências na produção de tanques. Desde os tempos da União Soviética, o país investiu fortemente no design e desenvolvimento de tanques, criando modelos cada vez mais poderosos e resistentes. Quando a guerra com a Ucrânia começou, a Rússia contava com milhares de tanques, incluindo os mais modernos, como o T-90M, e uma abundância de antigos tanques da era soviética. O Kremlin inicialmente utilizou essa poderosa máquina de guerra em grande escala. No entanto, o que se seguiu foi uma reviravolta inesperada. A defesa ucraniana surpreendeu, e seus soldados encontraram formas inovadoras de parar os tanques russos. Em vez do avanço esperado, os veículos blindados da Rússia começaram a ser destruídos em números alarmantes. A situação se agravou a ponto de as tropas russas buscarem tanques obsoletos em depósitos por toda parte, até mesmo de modelos dos anos 1950. A crescente superioridade das táticas ucranianas, incluindo o uso de drones para atacar os pontos fracos dos tanques russos, provocou perdas significativas para o exército da Rússia. Ao perceber que não poderia continuar a perder mais tanques sem comprometimento sério, a Rússia tomou uma decisão drástica de modificar suas táticas.
Em vez de empregar tanques em áreas críticas, os soldados foram enviados em pequenos grupos, muitas vezes desprotegidos, e dependentes de artifícios explosivos para causar danos. Agora, no entanto, a Rússia parece ter mudado de abordagem novamente. Uma grande força está se concentrando na região de Donetsk, próxima à cidade de Pokrovsk, com até 150 mil tropas e uma quantidade impressionante de tanques e veículos blindados se formando. O Kremlin aparentemente estava economizando seu arsenal para este momento crucial, preparando-se para uma batalha que poderia decidir o futuro do leste ucraniano. Uma análise recente mostrou que várias vezes o exército russo havia retido seus tanques e minimizado ataques mecanizados. As imagens mostram uma combinação estranha de veículos, incluindo tanques T-72 que foram modificados de maneira impressionante. Esses tanques, despojados de suas armas e equipados com estruturas improvisadas, assumem a função de transportadores de tropas, camuflados por arames farpados para despistar drones inimigos. Por que um tanque, que poderia causar danos consideráveis ao inimigo, foi transformado em um transportador de pessoal? A resposta está na presença onipresente dos drones. Eles dominaram o campo de batalha, usados diariamente pela Rússia para bombardeios imprecisos que resultarão em alto custo humano e infraestrutura crítica destruída. Ao mesmo tempo, as forças ucranianas se tornaram altamente proficientes no uso de drones, atacando alvos estratégicos tanto em áreas ocupadas quanto no próprio território russo. Compreendendo o risco constante que seus veículos enfrentam nas linhas de frente, a Rússia, sem opção viável, optou por adaptar seus tanques de forma que eles possam sobreviver a esses ataques aéreos. A nova forma de um T-72, equipada com tecnologias anti-drone, está longe de ser um tanque convencional. Agora é uma casca, um escudo voltado para a sobrevivência das tropas que transporta, enquanto se aproximam do combate, prontos para ataques furtivos. A pergunta que fica é: até onde a Rússia irá para garantir um avanço significativo no campo de batalha? Resumo da parte anterior, a fronteira, até a própria Rússia. A Ucrânia domina o uso de drones para eliminar tanques e veículos blindados russos, e há inúmeros casos de drones kamikaze atingindo pontos vulneráveis dos BMP russos ou tanques soviéticos antigos, removendo-os do mapa em questão de segundos. Gancho. Como um exército pode transformar seus próprios tanques em cascas vazias quando o futuro da guerra está nas asas silenciosas de máquinas zunindo acima? O som agudo dos rotores corta o ar frio da madrugada, trazendo um cheiro de metal queimado que pressagia destruição. A Rússia já perdeu mais de 22 mil veículos blindados, cerca de 65% desses desaparecimentos foram causados por drones. Cada explosão ecoa como um trovão distante, lembrando o clamor dos motoristas que, ontem à noite, cavaram em depósitos soviéticos dos anos 50, arrancando tanques empoeirados como quem busca esperança em cinzas. Flashback. Lembra o cheiro de óleo derramado nos corredores úmidos do armazém, o brilho opaco das lâminas de ferro ainda cobertas de ferrugem. O toque áspero das correntes de aço contra a pele, o zumbido crescente dos drones que se aproximavam como abelhas famintas. Aquele frio na espinha ao perceber que cada veículo, mesmo o T-90M mais avançado, poderia virar alvo em um instante. Agora, diante da necessidade de sobrevivência, a Rússia remodela seus tanques até quase não reconhecê-los. O T-72 modificado se tornou um mero casulo de arame farpado, com dispositivos que emitem ruídos para interferir nos drones. Não carrega canhão, sua missão é proteger soldados, levando-os ao fronte como se fossem passageiros de um ônibus blindado. O casco reluz sob a luz escassa, coberto de placas de proteção antimíssil e de fios que lembram teias de aranha. Resumo da parte atual. O T-72 transformado é, na prática, um transportador de tropas reforçado contra o zumbido mortal dos drones. Ele não destrói, apenas garante que os combatentes cheguem ao campo de batalha. Gancho final. Mas se os tanques já não podem mais disparar, que tipo de máquina poderá romper o império dos drones e mudar o rumo de Pokrovsk? Enquanto o céu se enche de pequenos vultos brancos, a resposta permanece escondida entre o barulho dos motores e o silêncio terrível de um futuro incerto. À medida que a guerra avança, a situação da Rússia se deteriora a cada dia. As forças russas, desesperadas e apavoradas, estão adaptando suas táticas para tentarem manter a luta. Recentemente, surgiram relatos de soldados arrancando canhões de seus próprios tanques. Pode parecer absurdo, mas isso reflete a evolução dramática do conflito e a necessidade premente da Rússia de se reinventar no campo de batalha.
Historicamente, a Rússia é uma potência em produção de tanques. Desde os tempos da União Soviética, o país investiu pesadamente em design e desenvolvimento. Com milhares de tanques à disposição, incluindo os modelos mais modernos como o T-90M e muitos veículos soviéticos antigos, a Rússia confiou fortemente em sua blindagem nas fases iniciais da guerra na Ucrânia. Mas as coisas não saíram como planejado. Os ucranianos defenderam-se com eficácia, encontrando maneiras inovadoras de neutralizar a armadura russa. O uso imprudente dos tanques pelos comandos russos, muitas vezes enviados sem apoio suficiente, levou a perdas significativas. Com o tempo, o número de tanques russos danificados e destruídos aumentou de forma alarmante. As tropas russas se viram obrigadas a buscar tanques antigos em depósitos, sendo que até modelos da década de 1950 foram enviados para o combate. Mas isso não foi suficiente. À medida que todos se adaptavam ao uso de drones, os ucranianos começaram a identificar e atacar os pontos fracos dos veículos russos, anililando equipamentos valiosos com drones que custavam uma fração do preço. As táticas russas mudaram. A decisão de evitar o uso de tanques nas áreas de frente se tornou clara, especialmente em locais como a região de Pokrovsk. As tropas ucranianas enfrentaram pequenos pelotões, muitas vezes viajando em veículos civis simples ou a pé, em tentativas frustradas de capturar territórios estratégicos. A Rússia não podia perder mais tanques. Sua economia foi severamente afetada, seu exército enfraquecido, e a resistência ucraniana só se tornava mais forte, suportada por aliados na Europa e na aliança da OTAN. Sem escolha, o Kremlin ajustou suas táticas, utilizando menos tanques e confiando mais em bombardeios e drones. Porém, agora, surgem relatos de uma nova mobilização em Donetsk, perto de Pokrovsk, onde uma força maciça, composta por cerca de 150.000 soldados, se prepara para uma batalha decisiva que pode mudar o rumo da guerra. Imagens sugerem que os russos estão começando a utilizar tanques novamente, porém com modificações drásticas. Algumas dessas máquinas não têm canhões ou torres, sendo convertidas em transportadoras de tropas com proteção improvisada contra drones. Por que essa transformação radical? Em parte, porque os drones dominaram o campo de guerra. Eles são utilizados diariamente para bombardear a Ucrânia, causando danos em massa a civis e infraestruturas. A Ucrânia também se tornou hábil em usar drones contra alvos russos, com relatos de drones kamikaze eliminando tanques e veículos blindados em segundos. A Rússia sabe que suas forças armadas estão em constante risco, especialmente ao longo da linha de frente. Com tantas perdas, a necessidade de proteger suas unidades se tornou crucial. Por isso, os tanques como o T-72 foram adaptados. Eles têm melhores chances de resistir aos ataques de drones, equipados com camadas adicionais de proteção. Contudo, a famosa falha de design do T-72, como seu sistema de carregamento automático, que limita a eficiência da tripulação, levanta questões. Por que não usar veículos de combate de infantaria existentes? Eles, por sua vez, não são robustos o suficiente para enfrentar a nova era de guerra aérea. Cada milímetro de armadura é vital, e a distinção entre a vida e a morte pode ser determinada por um simples ataque de drone. Essa metamorfose das máquinas de guerra é um reflexo da evolução do conflito e das limitações enfrentadas. A guerra não é apenas uma luta por território, mas, cada vez mais, uma batalha de inovações e adaptações táticas. A pergunta que fica é: a Rússia conseguirá virar o jogo a seu favor, ou esses tanques Frankenstein não passarão de um desespero em meio a uma guerra que se intensifica? À medida que a guerra se intensifica, as forças russas, aterrorizadas e em pânico, recorrem a medidas cada vez mais desesperadas. Recentemente, tem-se observado que soldados russos estão desmontando canhões de seus próprios tanques. Isso pode parecer uma das decisões mais absurdas que um exército poderia tomar, e de fato é. No entanto, o que isso realmente indica é a evolução do conflito, onde o lado russo se vê forçado a implementar mudanças drásticas para tentar manter a luta. Historicamente, a Rússia é um dos maiores produtores de tanques do mundo. Na época da União Soviética, o país investiu significativamente no design e no desenvolvimento de veículos de combate, colocando no mercado uma variedade de modelos potentes e robustos. Quando o conflito com a Ucrânia começou, a Rússia tinha milhares de tanques prontos para combate, incluindo os avançados modelos T-90M e diversos tanques da era soviética armazenados em instalações por todo o país.
No início da guerra, os grandes comboios de tanques russos invadiam a Ucrânia, com comandantes apostando na força bruta para dominar qualquer resistência. Entretanto, os ucranianos se defenderam de maneira eficaz, utilizando táticas inovadoras para neutralizar essa poderosa armada de blindados. Com o tempo, o número de tanques danificados e destruídos aumentou, obrigando as tropas russas a revirar depósitos de antigos tanques soviéticos da década de 1950 que ainda estavam operacionais para substituir seus veículos perdidos. No entanto, as perdas continuaram a crescer, especialmente com as forças ucranianas dominando a tática de guerra com drones. Os ucranianos rapidamente identificaram as fraquezas dos tanques russos e utilizaram drones de combate de baixo custo para eliminar valiosos equipamentos militares com precisão. Frente a essa realidade, a Rússia tomou uma decisão tática radical, optando por não usar mais tanques em regiões na linha de frente. Em vez disso, os russos começaram a empregar pequenas tropas, algumas em veículos civis, outras a pé, tentando capturar território sem a proteção de blindados robustos. Em meio a essa situação crítica, a Rússia percebeu que simplesmente não podia arcar com mais perdas de tanques. Sua economia já sofria e o exército estava se tornando cada vez mais fraco, enquanto a oposição recebia apoio crescente de aliados. Frente à necessidade de proteger os poucos tanques restantes e ganhar tempo para produzir novos veículos, o Kremlin decidiu modificar sua abordagem. Agora, um novo movimento se desenha no horizonte. O exército russo começou a mobilizar uma colossal força na região de Donetsk, próximo à cidade de Pokrovsk. Estima-se que até 150 mil soldados russos estejam se agrupando nessa área, acompanhados de um grande número de tanques e veículos blindados. É a primeira vez em meses que uma força blindada tão significativa é observada, como se o Kremlin estivesse preparando seu arsenal para um confronto decisivo que pode determinar o destino do fronte oriental. Analistas têm notado a presença de tanques T-72, T-90 e outros veículos de combate, mas também avistaram um modelo alarmante com canhões removidos e transformados em veículos de transporte de tropas. Esses tanques de aparência estranha possuem armaduras e dispositivos antidrones instalados, mas surpreendentemente, foram despojados de suas armas. Por que a Rússia adotaria essa abordagem? A resposta está na evolução da guerra com drones. O uso desses aparelhos torna qualquer veículo blindado vulnerável a ataques aéreos, resultando em perdas irreparáveis. Dessa forma, a Rússia se vê diante de um dilema: como garantir a segurança dos soldados e, ao mesmo tempo, utilizar sua força blindada de maneira eficaz? Os tanques modificados são um reflexo dessa busca pela sobrevivência, mesmo com suas limitações. Embora sua forma tenha mudado drasticamente, eles permanecem na linha de frente, desafiando a lógica e a racionalidade militar. O que esperar dessa nova fase? Poderão esses novos tanques enganar o destino e trazer uma reviravolta ao final do conflito? O que faz um exército desesperado a ponto de arrancar armamentos de seus próprios tanques? Essa pergunta ecoa nos campos de batalha onde a guerra russo-ucraniana se tornou um pesadelo de improvisação. Nas primeiras etapas do conflito, a Rússia avançou com colunas imensas de blindados. Suas forças, equipadas com milhares de tanques T-90M legados da era soviética, invadiram a Ucrânia acreditando na supremacia da potência de fogo. Mas a resistência ucraniana mostrou-se ágil, usando drones, minas e táticas de guerrilha que fizeram cada tanque se tornar um alvo vulnerável. O som metálico das explosões, o cheiro de pólvora e o chiado dos drones sobrevoando as trincheiras criavam um cenário de caos crescente. Conforme as perdas se acumulavam, mais de 22 mil veículos blindados destruídos, cerca de 65% abatidos por drones, os comandantes russos começaram a escavar antigos armazéns. Tanques dos anos 50, enferrujados, foram puxados das sombras para substituir os que já não existiam. Ainda assim, o peso das perdas não diminuía. O Kremlin, já exaurido financeiramente, viu sua estratégia desmoronar. Foi então que surgiu a decisão mais absurda: transformar tanques em carros-pessoas improváveis. Imagine um T-72, despojado de sua torre, coberto por arame farpado e espinhos de corte. Seu casco, antes pensado para lançar explosões, agora funciona como uma caixa de proteção contra drones e mísseis. O barulho das correntes rangendo e o farfalhar do arame ao vento substituíram o rugido dos canhões. Essa metamorfose parece mais um experimento de ficção do que uma solução militar.
Mas por que remodelar um tanque tão caro em um mero transportador? A resposta reside nos drones. As aeronaves não tripuladas dominam o céu, caçando pontos vulneráveis nos blindados. Cada ataque de drone produz um zumbido agudo, seguido por uma explosão que corta a armadura como se fosse papel diante desse perigo constante. Tornar o tanque um veículo menos atrativo para tais ataques parece ser a única saída lógica. Ainda assim, a nova configuração traz desafios mortais para a tripulação. Subir dentro de um casco repleto de arame farpado exige esforço físico intenso. O soldado precisa escalar o casco, contornar os espinhos, tudo enquanto o fogo inimigo arde ao redor. Cada segundo gasto para entrar ou sair pode ser fatal. O tanque, agora mais resistente a drones, perde a agilidade e a capacidade de fuga. A Ucrânia, por sua vez, aprimorou o uso de drones kamikaze, abatendo não apenas tanques, mas também veículos de apoio. O som de pequenos motores zumbindo sobre o terreno, seguido pelo estalo de explosões, se tornou rotina. A cada manhã, novos relatos surgiam, mais de 4.000 tanques destruídos, anunciavam analistas. A grande questão permanece: será que esses Franken-tanks conseguirão mudar o rumo da batalha por Pokrovsk? Enquanto milhares de soldados russos se agrupam na região de Donetsk, a esperança de um último confronto sangrento cresce. Cada passo rumo ao objetivo traz o risco de um ataque repentino de drone, a vibração do solo trêmula sob o peso dos blindados. O futuro da guerra parece pender entre a engenhosidade improvisada e a implacável tecnologia dos céus. O que acontecerá quando o barulho metálico dos tanques se transformar em um silencioso sussurro de arame e ferro? Só o próximo ataque revelará se essa estratégia desesperada será a última cartada ou apenas mais um capítulo de um conflito que se recusa a terminar. Resumo da parte anterior: mesmo cobertos de arame farpado e blindagem improvisada, os veículos ainda são vulneráveis. Drones, mísseis e minas podem derrubá-los em segundos, e as forças ucranianas já destruíram mais de 4.000 tanques e 8.000 veículos blindados. A guerra avança, e a Rússia recua, como um gigante cansado. Seus tanques, antes símbolos de poder, agora são sacos de metal enferrujado. O cheiro de óleo queimado se mistura ao cheiro de fumaça das explosões. O rugido dos canhões foi substituído pelo zumbido agudo dos drones. Como chegaram ao ponto de arrancar canhões de seus próprios blindados? A resposta surge em meio à madrugada fria, quando oficiais russos foram obrigados a vasculhar depósitos soviéticos esquecidos, retirando veículos dos anos 50 para o campo de batalha. Mas retirar esses antigos blindados não resolveu o problema. Quando as colunas avançavam, o chão estalava sob as antigas esteiras, e soldados sentiam o frio cortante do metal. Os drones ucranianos, equipados com sensores que localizam até o menor ruído, atacavam os pontos fracos. Cada explosão lançava estilhaços que brilhavam como estrelas cadentes. O que fez a Rússia mudar de estratégia novamente? Decidiu abandonar os tanques nas linhas de frente de Pokrovsk, substituindo-os por pequenas equipes a pé e veículos civis improvisados. A esperança parece desaparecer, porém a imprensa russa revelou algo inesperado. No coração da região de Donetsk, milhares de soldados se agruparam ao redor de um exército de veículos Frankenstein. Tanques T-90, T-72 e T-80 foram transformados em enormes transportes de pessoal. Cobertos por redes de arame farpado, antenas de bloqueio de drones e caixas de blindagem reativa. O barulho metálico das correntes rangendo ecoava como um trovão distante. Por que transformar um tanque de ataque em um mero carro forte? Porque a sobrevivência agora vale mais que a ofensiva. Analistas de inteligência observaram que essas máquinas quase irreconhecíveis carregam soldados como se fossem tesouros. O interior está repleto de fios, painéis de controle e dispositivos de interferência que zumbem como enxames de abelhas. O ar dentro é quente, úmido, impregnado de cheiro de pólvora e silicone. Cada motorista sente o peso da responsabilidade: proteger a vida dos companheiros contra a chuva constante de drones assassinos. Será que essas adaptações conseguirão mudar o rumo da batalha? Chegamos ao clímax. Nas primeiras horas de um amanhecer nublado, centenas de estes veículos avançaram rumo ao eixo estratégico de Pokrovsk. O horizonte se encheu de fumaça, o som dos motores rugiu como um leviatã, e o campo foi iluminado por explosões que lançaram faíscas ao vento. De repente, uma onda de choque atravessou a linha inimiga, derrubando o primeiro tanque Frankenstein.
O que os comandantes russos não esperavam era a reação inesperada que se seguiria. Gancho final, 300400 caracteres. Se os tanques russos agora se parecem mais com caixas de metal blindadas contra drones, que segredo pertence ao interior desses monstros de aço? Será que a Rússia esconde um último arsenal nunca antes revelado, capaz de inverter totalmente o curso da guerra? Ou tudo não passa de uma ilusão mortal que encerrará seu destino em fumaça e silêncio?